Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe aqui. Estamos aqui para mais uma aula de física. Na verdade, esse vídeo aqui será referente a duas aulas, né? Referente à aula 7 e à aula 8, né? Na semana passada eu não pude estar postando vídeo para vocês aí, né? Estava ausente da escola, né? Eu estava de licença paternidade, meu filho tinha nascido, então não teve como eu estar postando o vídeo para vocês aí, certo? Mas nessa semana já as coisas já se normalizaram e eu vou estar postando um vídeo referente à aula dessa semana e da semana passada também. E vou deixar duas atividades aí para vocês, certo? Mas não se preocupem, eu vou dar um tempo maior para vocês estarem me entregando essas atividades, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula então, certo? Olha só, nós estamos falando de calorimetria, né? E hoje nós vamos falar sobre processos de propagação de calor, né? Então vamos lá, olha só. Para que aconteça a troca de calor, é preciso que ele seja transferido de um objeto para outro e de uma região para outra. Existem três processos de propagação de calor, certo? Que é a condução, convecção e irradiação. Nós vamos ver mais à frente esses três processos aí de propagação de calor. Vamos estudar e dar exemplos, né? Situar alguns exemplos aí de cada um desses processos aí. A transmissão de calor, para que ela possa ocorrer, né? Essa troca de calor, né, é necessário que seja transferido de uma região para outra, né, através do próprio corpo ou de um corpo. Existem três processos de transferência de calor, né, que são esses que nós estudamos, né, na termologia, certo? Então, sem mais, vamos ver esses três processos, né? Então, vamos lá. O primeiro, né, nós chamamos de condução térmica. O que é uma condução térmica, gente? Olha só, a energia calorífica é transmitida por meio de corpos sólidos, olha só, vamos destacar isso daqui, que aquecem, seja pelo calor do fogo ou pelo contato com outro mais quente, certo? Beleza. Essa condução térmica, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, olha só. Aquecimento de uma barra de metal, aquecimento de uma xícara de chá ou café, aquecimento do cabo de metal de uma panela. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês estão fazendo, a mãe de vocês aí estão fazendo um café, certo? Tá fervendo a água ali, ferventando a água para fazer o café. E aí, sem querer, deixou ali uma colher dentro da panela ali, certo? E essa colher ela é toda de metal. E quando vocês forem pegar essa colher, o que vai acontecer? Vocês podem até estar se queimando a mão, dependendo do tempo, né, que ficou essa colher ali, né, nessa panela ali ao fogo. Então, o que acontece? Esse aí é um meio de condução térmica, certo? A mesma coisa se você tem uma panela lá no fogo, você chega lá e trisca do lado dela ali. Ou seja, o que está acontecendo ali? Está acontecendo uma propagação de calor, certo? Por meio dessa panela, ou seja, a panela, né, é sólida, né? Então, se trata de condução térmica, tá? Beleza. Temos também a convecção térmica. Esse tipo de transmissão de calor ocorre em substâncias que estejam no estado líquido ou gasoso, certo? Alguns exemplos para vocês de convecção. Olha só, aquecimento de líquidos numa panela. Não se confunda, aqui eu estou falando do aquecimento do líquido. O exemplo que eu dei para vocês de condução foi eu colocando uma colher, né, e transmitindo o calor está se propagando através da colher. Um ar-condicionado, aquecedores, correntes de ar atmosférico, ou seja, quando essa substância, quando a transmissão de calor ocorre, né, se propaga por meio do estado líquido ou gasoso, nós chamamos de convecção térmica. E para finalizar, nós temos a irradiação térmica, né? Olha só, a irradiação térmica é o quê? É por meio das ondas eletromagnéticas ou ondas de calor de um corpo, né? Ocorre a transferência de energia térmica. Exemplo para vocês de radiação: a energia solar, certo? É um meio de propagação de calor, né? Por meio da irradiação. Um micro-ondas, né, que nós temos em casa, nós utilizamos para aquecer alguns alimentos ou descongelar alguns alimentos também. Placas solares, essas placas, né, que as pessoas utilizam em suas residências, né, para captar energia solar, certo? Transformando a mesma energia elétrica, certo? Para economizar na conta de energia ao final do mês, certo? Então, todos esses processos aí são meio de propagação de calor
por irradiação. Então, só para a gente finalizar aqui, condução térmica se propaga através de sólidos. Convecção térmica se propaga através, né, de substâncias que estão no estado líquido ou gasoso. E radiação térmica, né, se propaga por meio das ondas eletromagnéticas, né, ou ondas de calor, certo? Então, muito simples isso aí. Então, esses três processos aí, né, são processos de propagação de calor. Beleza, muito simples, né? Bacana aí, dá para fazer atividade numa boa aí, né? Beleza. Agora nós vamos falar sobre outro assunto. Nós vamos falar aqui sobre termodinâmica. Beleza. O que é termodinâmica, professor? Olha só, um alerta para vocês. A galerinha aí que quer fazer algum curso na área de engenharia civil, seja ela civil, elétrica, mecatrônica, gente, tem que aprender. E outros cursos também, né? De exatas aí, né? E física também. Tem que saber o que é termodinâmica, tá? Tem uma matéria aí chamada termodinâmica também, certo? Que o pessoal vai estudar aí, né? Num curso aí de nível superior, tá? Então, aqui a gente vai ver a introdução, bem bacana, né? Para a gente saber o que é termodinâmica. Então, olha só, a termodinâmica é uma área da física que estuda as transferências de energia. Busca compreender as relações entre calor, energia e trabalho, analisando quantidades de calor trocadas e os trabalhos realizados em um processo físico. Nós temos algumas leis fundamentais da termodinâmica, certo? Então, olha só, as leis fundamentais da termodinâmica regem o modo como o calor se transforma em trabalho e vice-versa. Vamos ver aqui hoje uma primeira lei da termodinâmica, né? Olha só, a primeira lei da termodinâmica. Então, que a gente vai ver aqui hoje, vamos prestar atenção e vamos lá, olha só. A primeira lei da termodinâmica se relaciona com o princípio da conservação de energia. Isso quer dizer que a energia em um sistema não pode ser destruída nem criada, somente transformada. Olha só, quando a gente fala disso aqui, olha só, lembra muito que Lavoisier, né? Isso quer dizer que a energia em um sistema não pode ser destruída nem criada, somente transformada. Mas eu vou mais além. Em química, nós estamos falando, né? Viu lá a gente falando sobre a lei de Hess, certo? Conservação das massas e tudo ali. Então, o que acontece? Das massas não, né? Conservação, a gente está falando de em química ali dos elementos químicos ali, da questão de conservação e tudo, da questão da transformação, na verdade, né? Então, a gente estuda um pouquinho da lei de Hess, certo? Então, aqui, o princípio é muito parecido, né, com a lei de Hess, né? O que acontece? A energia de um sistema, né, ela não pode ser destruída, né? Ela nem criada, né? Ela só pode ser transformada, né? E o ano passado, no primeiro ano, a gente até trabalhou um pouquinho, a gente falou sobre e fez bastante atividade sobre trabalho. E a gente vai utilizar trabalho aqui também, certo? Então, beleza, olha só. A fórmula que representa a primeira lei da termodinâmica é a seguinte. Olha só, esse Qzinho aqui a gente já está muito habituado a trabalhar com ele em calorimetria. Esse Q em calorimetria é de quê? Quantidade de calor. Esse Tzinho aqui, né, a gente sabe muito bem que é de trabalho. E esse delta U aqui é o quê? Variação de energia interna. Então, o que isso quer dizer? A primeira lei da termodinâmica me diz o seguinte, que a quantidade de calor é igual ao trabalho realizado mais a variação de energia interna. Essa variação de energia aqui é o quê? É a energia final, a energia interna final menos a energia interna inicial. Beleza? Então, essa é a parte teórica, né, da primeira lei da termodinâmica. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo aqui que a gente vai fazer agora, tá? Muito simples, tá? Esse exemplo aqui, só para a gente entender um pouquinho melhor, né, essa parte conceitual, né, da primeira lei da termodinâmica. Olha só, do ponto de vista da primeira lei da termodinâmica, o balanço de energia de um dado sistema é dado em termos de três grandezas. Quais são essas três grandezas que nós trabalhamos, esse termo da primeira lei da termodinâmica? A, pressão, volume e temperatura. Pessoal, há algum momento aqui eu falei sobre pressão aqui? Não falei, ou seja,
Está errada essa alternativa A. B. Calor, energia interna e volume. Em algum momento eu falei sobre volume? Não falei sobre volume. D. Trabalho, calor e densidade. Em algum momento eu falei sobre densidade? Não. Acabei de falar para vocês que primeira lei da termodinâmica, ela quer dizer que a quantidade de calor é igual ao trabalho realizado mais a variação da energia interna. Ou seja, trabalho, certo? Ok. Quantidade de calor, calor, e variação da energia interna. Então, a minha resposta correta seria a alternativa C, certo? Então, muito bem. Então, o que acontece? Na próxima aula, a gente vai dar continuidade, né, nesse assunto sobre termodinâmica, certo? Mas eu vou deixar as atividades para vocês aí, né, sobre processos de transmissão de calor e também sobre a primeira lei da termodinâmica, certo? Então, pessoal, por hoje é só, certo? Tá ficando duas atividades aí para vocês aí, certo? Uma referente à aula 7 e outra referente à aula 8. Lembrando novamente, esse vídeo aqui é referente a essas duas aulas, certo? Então, beleza. Bons estudos aí. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail ou chat lá, o privado da plataforma, certo? E até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.